Boa tarde a todos que nos acompanham pela nossa rede social, Facebook. Estamos aqui nesse momento com muita alegria para iniciar esse nosso curso sobre arte espírita, que é uma atividade desenvolvida pelo Núcleo Espírita de Artes, com apoio da primeira e da 14ª União Regional Espírita, da Federação Espírita Catarinense, e conta também com apoio de companheiros aí do nosso movimento espírita estadual, especialmente da região de Blumenau, da Quarta URI, que está viabilizando, né, essa nossa transmissão desse encontro. Como se trata de uma atividade espírita, nós vamos fazer uma prece para dar início, né, a esse nosso encontro, pedindo a todos que mantenhamos nesse momento o nosso coração, nosso pensamento voltado para Deus e a espiritualidade amiga, a fim de que a nossa atividade transcorra num clima de muita harmonia, muita paz, muito entendimento, e que todas as reflexões, todas as discussões que tivermos aqui, nesse momento, possam servir para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. E aproveitando também a oportunidade, pedindo ao Senhor da vida que derrame muitas bênçãos de paz e luz por todo o planeta Terra, especialmente nesse momento que estamos atravessando, um momento difícil, em que estamos diante de uma pandemia, muitas vezes nos isolando fisicamente uns dos outros, mas que possamos manter cada vez mais unidos os nossos ideais e que a paz de Deus e de luz, as boas vibrações dos espíritos possam se espalhar por todo o nosso planeta. Obrigado, Senhor, e queremos iniciar a nossa reunião da tarde de hoje. Muito bem, meus amigos. Então, como eu estava falando, vamos dar algumas explicações, né, iniciais a respeito desse nosso curso de arte espírita. E, aliás, a grande dúvida, né, a grande dificuldade que a gente tem já começa na própria definição, né, desse nosso encontro, porque o termo arte espírita é um termo que existe, né, foi citado por Allan Kardec, está lá na Revista Espírita, mas talvez nós não tenhamos ainda a devida compreensão, né, do que seja essa arte espírita. E isso tem sido objeto de estudos, né, em vários encontros, especialmente aqueles que envolvem trabalhadores da arte, né, do movimento espírita, juntamente com a ABRARTE, Associação Brasileira de Artistas Espíritas, a própria Federação Espírita Brasileira nos trouxe, no ano de 2014, um documento, né, que começa a despertar, né, para essa nova atividade, para esse novo campo de atividade dentro do movimento espírita, que são as atividades artísticas. Então, é algo muito novo, quer dizer, apesar de esses estudos estarem, da arte espírita, né, sobre a viés espírita, estarem presentes já desde a época da codificação, mas no movimento espírita, mais recentemente, é que a gente está vendo as coisas se organizar, né? O nosso curso aqui, ele é, como eu falei há pouco, ele é uma promoção do Núcleo Espírita de Artes. É uma instituição espírita localizada em Florianópolis, já tem 32 anos, é uma instituição filiada à Federação Espírita Catarinense. E esse curso ele foi planejado no início desse ano para começar de forma presencial, né? E nós nos baseamos aqui por uma experiência dos nossos companheiros de Balneário Camboriú e Itajaí, inclusive temos irmãos aqui, olha, acabou de entrar agora a nossa querida amiga Lúcia, lá de Balneário Camboriú, o nosso querido irmão Reginaldo Itajaí, que já tem uma experiência, né, com estudos sobre arte espírita em suas respectivas casas espíritas. Nós temos também um grupo funcionando lá no Centro Espírita de São Francisco do Sul, né? Inclusive no mesmo horário que o nosso aqui, né? Nesse momento eles estão lá fazendo também os seus estudos de maneira virtual.
Então, esse nosso curso era para ter sido realizado presencialmente a partir do mês de março, né? E a intenção era fazê-lo de forma presencial, né? E nós tínhamos o apoio, tínhamos e temos, né, o apoio da primeira e da 14ª União Regional Espírita, que são órgãos da Federação Espírita Catarinense. Então, o evento iria se realizar mensalmente, todo último domingo de cada mês, sendo que num mês seria realizado na sede do NEA, que fica aqui no centro de Florianópolis, e no mês seguinte seria feito no Centro Espírita Leocádio José Corrêa, que fica na parte continental de Florianópolis, e pertence já à 14ª UFA. Estava tudo programado, já tudo planejado para iniciar, quando de repente, né, nos vimos aí diante dessa situação da pandemia, né, que fez com que a gente tivesse que suspender, né, temporariamente as atividades presenciais. E, claro que naquele momento a gente ainda não tinha o domínio total, né, da tecnologia, desses recursos, né, de transmissão. Então, acabou que demoramos um pouco, né, para iniciar sob esse formato virtual. A partir desse momento que a gente já teve aí o apoio, né, dos nossos companheiros, como eu citei há pouco, né, lá da 4ª URI de Blumenau, com essas transmissões, com o próprio aplicativo aqui, o Zoom, né? Então, com as lives que o setor de artes da federação foi realizando, então a gente acabou se familiarizando um pouco mais, né, com essas ferramentas, e a partir daí teve um pouco mais de segurança para iniciar esse nosso curso, né? Então, a proposta é que a gente faça essas nossas reuniões quinzenalmente, né? Porque neste horário mesmo, de domingo às 15 horas, o NEA, né, o Núcleo Espírita de Arte, realiza as suas reuniões de grupo de estudo para todos os seus integrantes, né? Então, exatamente nesse horário, domingo às 15 horas. E foi o horário que nós optamos por fazer esse nosso curso, né? Então, como as nossas reuniões de estudo também se realizam nesse horário, nós optamos por fazê-lo alternadamente. Então, num domingo, nós temos o grupo de estudo do NEA, que é um grupo interno, apenas para os integrantes do NEA, e no outro domingo, né, fazemos, então, este curso, né, que se propõe a estudar um pouco sobre a arte espírita. Assim, esse curso acaba se realizando quinzenalmente, né, semana sim, semana não, intercaladamente com o outro grupo, que é um grupo mais interno do NEA. Então, essa é a nossa proposta. Eu não sei se os irmãos presentes aqui à nossa reunião têm alguma pergunta, né? Algum questionamento, antes de iniciarmos propriamente a nosso primeiro tema, né? De hoje. Se alguém tem alguma pergunta a fazer, algum esclarecimento, pode ficar à vontade. Bom, parece que não, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, o nosso tema hoje, como é a nossa primeira reunião, né, nós vamos abrir alguma questão introdutória sobre a arte espírita, questão mais conceitual, né, vamos procurar trazer um pouco o pensamento dos grandes instrutores do espiritismo, a começar pelo próprio Kardec, né, Emmanuel, Leon Denis, enfim, tantos outros, né, que vieram trazer alguns conceitos e significações a respeito desta arte, né, que nós chamamos de espírita, para que a gente possa iniciar o nosso projeto. Nós vamos fazer aqui o compartilhamento da tela, né, alguns slides para auxiliar um pouco a nossa exposição, e à medida que eu for falando, é bem livre, certo? Então, a qualquer momento, algum companheiro aí que queira se manifestar, queira fazer alguma pergunta, né, alguma intervenção no momento, pode pedir a palavra, né? É só abrir o microfone, né? A gente interrompe e vamos discutindo, porque essa é a proposta, né? Não é tornar isso aqui um monólogo, né? Não é tornar uma palestra, né? Mas é um momento para a gente debater, para a gente conversar, né? Para a gente refletir sobre todos os conceitos, né, que vão sendo colocados aqui. Então, eu vou compartilhar aqui a nossa tela. Acho que deu, né? Vamos colocar aqui no modo...
Então, vamos começar, né? Isso aqui foi um tema, inclusive, de uma palestra que nós fizemos um tempo atrás, né? E a gente agora aproveitou a apresentação e, claro, deu uma atualizada, né? Algumas informações e nós vamos conversando, então, sobre ela. A arte e o espiritismo, né? O belo promovendo o bem. Sendo que essa frase, né? Ela foi dita, né, pelo espírito André Luiz, né, está no livro Conduta Espírita, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, onde ele nos diz que a arte deve ser o belo criando o bom. Né? Então, quando a gente fala em arte, né, nós sempre imaginamos algo perfeito, algo muito bonito, algo prazeroso de se ver, de se ouvir, de se contemplar, né? Nós podemos pensar, por exemplo, numa tela, né? E aqui nós temos esta, né? Provavelmente já conhecida de todos, né? E quando o André Luiz nos diz que a arte deve ser o belo, né? A serviço do bem ou do bom, né? Vamos colocar o belo aqui? Não, vamos tirar esse belo, não é desse belo que nós estamos falando, né? Sai daí, Belo. Então, a gente inicialmente pergunta, a grande dificuldade é exatamente essa, né? O que é arte? E aí nós vamos ver que o próprio meio acadêmico, né, tem muita dificuldade de dizer, né, o que é a arte. Talvez muitos de nós tenhamos a ideia de que a arte são aqueles espetáculos que nós assistimos, né? Seja uma ópera, seja uma apresentação de uma orquestra sinfônica, uma apresentação de teatro, de dança, né? Uma pintura, uma tela, ou seja, todo o trabalho, né? Que é produzido pelos artistas, né? O produto final, né? De seu trabalho e que é mostrado, né? E nós assistimos esse trabalho. Então, a gente imagina que isso seja a arte, né? Mas, a bem da verdade, a arte ela é um processo, né? Ela faz parte de um processo, não é simplesmente o produto final, né? A ópera, a música, a peça de teatro, a apresentação, né? A coreografia, o balé, enfim, que são o final que nós assistimos, ele não veio assim de um estalo, né? Ele foi todo um processo ali de produção, de criação. Começou na própria mente, né? O artista concebeu, imaginou, e aí começou a produzir e a executar, até chegar à parte final, que seria a execução, né? Emmanuel vai nos trazer um conceito lá no livro O Consolador, né? Na pergunta 161. E ele vai nos dizer, né, que a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além, que polariza as esperanças da alma. Provavelmente os irmãos já devem ter lido, né, essa obra, esse texto aqui não é novidade, né, para ninguém. Mas vamos refletir um pouquinho, né, sobre esse seu conceito, né? Ele começa falando da arte pura, né? Seria a arte da própria natureza, né? E há quem diga, inclusive, que o maior artista de todos é Deus, né? A obra de arte por excelência é o universo, é a criação divina, né? Então, a arte pura, né? Se é que podemos imaginá-la, seria essa arte que está na natureza, né? A arte, e que a nossa arte, a arte que nós produzimos, né, deve se aproximar cada vez mais dessa arte pura, né? E ela tem essa capacidade, né, de elevar o ser humano, fazendo com que ele contemple. Então, aqui tem uma palavra de contemplação, né? E essa palavra contemplação, ela tem uma conotação até mesmo psíquica, né? Porque o que é contemplar? Contemplar não é simplesmente olhar, não é simplesmente admirar, não é simplesmente ver, né, uma obra. Eu estou lá
num museu, diante de uma tela, de um quadro, eu estou... Uma coisa eu posso estar lá olhando, vendo, e aquilo não significa absolutamente nada comigo. Assim, eu acho bonito ou não acho, eu acho feio, enfim. Outra coisa é contemplar, ou seja, é mergulhar nessa arte, né? Olhar para ela e ver o que ela tem, além, né, daquilo que está ali representado fisicamente. O que aquela arte representa em mim, né? O que ela mexe, em que ela mexe com os meus sentimentos, né? O que ela pode me transformar ou me modificar. Então, a contemplação, ela é isso, é um mergulhar, é um ir além, não é um simples ver, né? Mas simplesmente é um envolver-se com com o próprio psiquismo do autor, tentando imaginar o que ele estava querendo dizer com aquilo e ver como aquilo pode mexer comigo e me transformar, né? Então, não é uma simples contemplação, é uma contemplação espiritual, ou seja, ela tem por foco o espírito, né? Ou seja, ela tem que repercutir em mim espírito. Na visão espírita, né, o homem é um ser espiritual. Nós temos uma composição tripla, né? Espírito, perispírito e corpo. Mas a essência verdadeira, o eu real, é o espírito. Então, essa arte ela tem que chegar ao espírito e não simplesmente sensibilizar, né, o corpo, né, por meio das impressões, né, visuais, auditivas, enfim. Mas ela tem que chegar ao espírito, ela tem que repercutir em nosso espírito. E, ao fazer isso, né, ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, né? O que é o ideal aqui? O ideal é no sentido... todos nós somos seres sujeitos à evolução, né? Somos seres perfectíveis, criados por Deus perfectíveis, ou seja, estamos buscando a perfeição. Então, na verdade, toda a perfeição, né, toda a perfectibilidade está presente no ser humano, no ser espiritual, né? E o processo de educação nada mais é do que o desabrochar das nossas potencialidades que jazem, né, adormecidas no nosso ser espiritual. Então, é preciso extrair, é preciso exteriorizar, tirar de dentro, né, de nós mesmos para fora. Então, a arte, ela promove, ela é capaz de fazer isso, né, de exteriorizar, né, de aquilo que existe de belo, de extraordinário, de divino, né, de amor em nossa intimidade espiritual, né? Porque nós fomos criados assim por Deus, né? A divina manifestação desse mais além, ou seja, mais além porque não é algo que está restrito à nossa vida aqui na Terra, né? A arte, ela não vem para resolver os nossos problemas da Terra, né? Mas ela vem para nos promover, para nos auxiliar, nos preparar também para a nossa vida além, né? No mundo espiritual. E assim vai polarizar nossas almas, né? Com esperanças, com fé, enfim. Qual é o objetivo da arte? Bom, pelo próprio conceito que nós vimos aqui, né? A gente já mais ou menos observou, já pincelou alguma coisa, né? Em relação a esse objetivo, né? Leon Denis vai nos dizer lá no livro O Espiritismo da Arte: o objetivo essencial da arte é a busca e a realização da beleza. Olha só, a busca e a realização da beleza. Se eu estou buscando alguma coisa, é porque essa coisa existe, ela está em algum lugar, né? E estou buscando o quê? A beleza, né? E procurar realizá-la. Então, onde está a beleza? Está na natureza. Ela é de ordem divina, né? Por isso que é, ao mesmo tempo, a busca de Deus. Então, quando a gente busca a beleza, né, o senso da estética, o senso da beleza, na verdade, expressa a obra divina, né? Expressa Deus, pois Deus é a fonte primeira, né, e a realização da beleza física e moral. Lá na Revista Espírita, há um texto, né, de Chassan, e ele vai nos dizer, né, que o sublime da arte e da poesia
é falar a alma. Olha só, mais uma questão aqui, né? Quando eles tocam em poesia, na verdade, a poesia é num sentido muito amplo, né? Poesia não é apenas o texto, né? Quem trabalha com poesia, os poetas sempre afirmam isso, né? Poesia não é apenas o texto em si, mas é toda a construção, toda a poética, toda a metáfora, né? Toda aquilo de belo que a poesia traz em si, né? E que provoca na alma. Então, o sublime da arte é falar a alma, né? A arte que nós buscamos, aquela arte pura que Emmanuel cita, né? É exatamente isso, é buscar falar a alma, elevar o pensamento acima da matéria que nos oprime, né? Ou seja, sair do comum, né? Sair do nosso dia a dia e buscar, né? Esse transcendente, esse algo divino que existe na natureza e da qual incessantemente aspiramos sair. Eu só estou vendo 4 pessoas aqui na tela, tá, gente? Então, eu não consigo ver os demais participantes. Então, se alguém quiser interromper, por favor, acione o seu microfone, né? E interrompe que a gente conversa aqui sobre, faz o comentário, tá bom? Mas vamos em frente. Oi. Oi. Eu só gostaria de comentar ali que, para mim, quando você fez o questionamento ali, qual o objetivo da arte, eu acredito que é sentir, né? Seja qual o tipo de arte. Permitir com que a gente possa sentir. A gente vê isso nas expressões, por exemplo, de uma música, de uma cena de teatro, quanto às vezes a pessoa se sensibiliza com aquela expressão artística. Então, ela tem essa capacidade de tocar no sentimento. Exatamente. E o que é o sentimento, né? É aquilo que mais nos aproxima do espírito, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo ali do amor, quando ele fala do amor, né? Ele diz assim que o amor, ele começa como instinto, passa para a sensação, transforma-se em sentimento e o mais sublime de todos é o amor, né? Então, essa é a trajetória do espírito, né? Enquanto ele está muito primitivo, né? Muito envolvido ainda pela matéria, ele tem apenas as sensações, né? Ele começa com o instinto, depois com as sensações. A sensação é a impressão que o mundo exterior provoca no nosso organismo, né? Seja através da luz, os impulsos luminosos, da cor, né? O som, através dos ouvidos, a textura, através do tato, né? A temperatura, enfim, isso são as sensações, né? Só que com o progresso do espírito, ele vai apurando, vai depurando isso, né? E vai desenvolvendo os sentidos, né? E daí parte para o sentimento, né? E o sentimento é o que está se aproximando mais do espírito, né? Então tem tudo a ver, realmente. A arte tem esse objetivo de sensibilizar, né? Fazer com que o homem se espiritualize, né? É interessante, inclusive, já estou até adiantando um pouquinho aqui, o que está lá na frente, a origem da arte, ela tem uma vinculação muito forte com religião, né? Lamentavelmente, né? Hoje em dia, a academia, né? O meio acadêmico, enfim, tenta dissociar um pouco a arte da religião, né? Mas a gente vai ver a história da dança, vai ver a história do teatro, vai ver a história da música, todas as manifestações que hoje existem, né, sobre esse formato, teatro, música, dança, música, enfim, elas vieram daqueles rituais religiosos, né? Ou seja, no momento em que as pessoas cultuavam os deuses, né? Claro que a gente não está julgando aqui o valor, né? Mas eram naquelas manifestações de culto, né? As divindades, onde se realizavam aqueles cerimoniais, aqueles rituais, e ali surgiram, né? A própria dança, né? O teatro, né? A música. Então, a arte tem uma relação muito grande com a religião, né? Inclusive, há um livro
do Baliano Júnior, né? A Imortalidade dos Poetas Mortos. Ao final eu posso até mostrar o livro, quando sair da tela aqui. Na introdução, a introdução desse livro é muito interessante, que ele vai falar exatamente da relação de arte com poesia, com mediunidade, né? E é onde ele vai citar assim o processo de inspiração, é um processo de influência, né, dos espíritos, porque quando o artista ele se inspira, na verdade ele está se projetando, né, para fora da matéria, né? É algo que é transcendental, né? E na psique humana, né, a gente chama isso de intuição, né? Como se a mente dele captasse informações que não fazem parte do raciocínio, né? Mas é algo que está além do raciocínio, é a intuição, né? E o que é essa intuição, senão a sintonia dos nossos pensamentos com os pensamentos do mundo espiritual, né? Que nos rodeia. Então é isso. Podemos ir em frente? Ok, então vamos lá. Vamos citar agora Viana de Carvalho, né? No livro Atualidade do Pensamento Espírita, que é psicografado pelo Divaldo. Ele vai falar também sobre o objetivo da arte, né? A arte tem como meta materializar a beleza invisível de todas as coisas, despertando a sensibilidade. Olha só o que a nossa irmã falou aí, eu não sei quem foi que falou, que eu não ouvi, mas tá aí, ó. Despertando a sensibilidade, né? E aprofundando o senso de contemplação. Novamente, aquele conceito lá que Emmanuel nos falava, né? Promovendo o ser humano aos páramos da espiritualidade. Então, a arte tem exatamente essa função, tirar o homem do chão, né? E projetá-lo para o infinito, né? A boa arte, a arte pura, evidentemente, né? Nós estamos falando aqui. A arte, quando busca realizar aquilo que na sua essência mesmo. Graças à sua contribuição, o bruto se acalma, o primitivo se comove, o agressivo se apazigua, o enfermo se renova, o infeliz redescobre e todos os outros indivíduos ascendem na direção dos grandes cismas. Que bonito, né? Será que a nossa arte faz isso, né? É o que a gente tem que questionar, né? Nós, artistas espíritas, né? O que nos dizemos artistas espíritas, o que é que nós estamos promovendo, né? Será que nós estamos contribuindo para isso, né? Nosso querido Chico, referência, né, para nós, exemplo de homem de ética e compromisso, né, com o trabalho, enfim, diz: tenho a doutrina espírita por fonte de bênçãos incessantes. A arte, por isso mesmo, pode e deve traduzir as bênçãos a que nos reportamos, com grande vantagem na divulgação de nossos princípios espíritas. Então, ele admite, né, que nós usemos a arte não apenas como possibilidade, mas como dever, né? A arte é algo que tem que fazer parte das nossas vidas, né, do nosso dia a dia, e inclusive nas nossas atividades na casa espírita, por que não, né? Muitas vezes a arte, ela não digo rechaçada, né, mas não é dada a ela o devido valor, né? Imaginando que a arte é simplesmente algo ali para um desenho que se faça com as crianças na hora da evangelização, ou uma música que o pessoal da juventude canta e fica por isso. Não. A arte, ela é algo que deve estar presente, né, no dia a dia das nossas instituições, né? Seja sob a forma de música, de dança, a própria arquitetura do centro, né? O ambiente, né? Se tudo for feito com um senso estético, né? O ambiente torna-se mais agradável, mais aconchegante, né? Mais convidativo à meditação, enfim. Rogério, sim. Ainda há pouco você falou, né? Será que a nossa arte está produzindo essas sensações, né? Esses sentimentos? E eu fico pensando que às vezes nós somos muito, muito apressados, né? Nós acabamos de fazer uma música e já saímos distribuindo. Acabamos de escrever uma poesia e já saímos distribuindo nos grupos, né? E nem fazemos a reflexão qual é o efeito daquilo no outro, né? Em mim e no outro. Então, tem muita coisa que a gente precisa rever aí, se a gente levar o que nós estamos né, estudando aqui ao pé da letra mesmo. Como, por exemplo, as primeiras psicografias, né, de Chico e do Divaldo foram anos de treinamento para depois eles divulgarem em um livro,
né, a todas aquelas mensagens lindas que eles recebiam. Depois de 10 anos aí de treinamentos, é que eles começaram a divulgar em livros. E às vezes a gente é meio apressado e acaba atropelando o processo, né? Se você verificar, por exemplo, um grupo musical tipo Tim Vanessa, né? Eles demoram, né, anos para lançar uma música nova, né? Então existe todo um cuidado para que essa arte atinja esses objetivos, essas metas que a gente acabou de ver. Exatamente, né? É o cuidado, né? O zelo, né? É a disciplina, como falava o Emmanuel, né? O Chico. A arte exige isso também, né? É algo que não surge assim, né? É algo que tem que ser trabalhado, metabolizado, tem que ser planejado, enfim. Mas que isso não nos impeça de fazer, né? Vamos fazer, né? Vamos construir, né? Sim, sim. E o belo, né? Até agora falamos de arte, e o belo é outro conceito, assim, bem complexo também, né? Até mesmo no meio acadêmico, né? Será que é este belo aqui? Não, sai daí, belo. Esse belo insiste em chegar na nossa arte aqui, né? Afinal de contas, o que é o belo? Bom, se a gente for ver ao longo da história, né, lá na Grécia clássica, o belo estava vinculado a conceitos de ordem, simetria, proporção, né? Nós temos vários conceitos de matemática, né, de filosofia, das regras, a regra áurea, né, a razão áurea, né? Vem tudo lá da Grécia, né? Então, toda essa harmonia entre as partes, né, a disposição, o conjunto, né? Então, esse é um conceito que vem lá da Grécia Antiga, né? Então, onde naquela época o belo estava relacionado a isso, né? Depois, na Idade Média, o belo passou a ganhar uma outra conotação e passou a relacionar-se com o sagrado, né? Com o puro, né? Que dissociava-se do impuro, que era o profano, ou seja, havia uma arte feita dentro da igreja e uma arte feita fora, né? Essa arte que não era cristã, que era feita fora, ela é chamada de profana, porque estava fora, né, do meio religioso, né? Na atualidade, né, a gente percebe que o belo está associado a conceitos de liberdade de expressão, né? Então, eu quero expressar, eu tenho liberdade, né, e posso fazer. E aí, a minha arte vai ser considerada, né, bela ou não, de acordo com essa minha liberdade de expressão. A arte está vinculada a isso. Mas, afinal, né? Onde é que está o belo? E aí nós retornamos lá na Revista Espírita, a mensagem de Chassan, né? Onde ele vai dizer que o belo ideal não está no mundo material. Né? Porque o mundo material ele é passageiro, né? Ele é, por mais longo que ele possa parecer, né? Para nós que estamos aqui encarnados nele, né? A gente tem uma perspectiva aqui de baixo, né? Parece que ele é muito... O mundo material é muito longo, né? Muito extenso, né? A Terra tem 5 milhões de anos. Nossa, 5 milhões de anos, né? A civilização tem alguns milhares de anos. Nossa, quanto tempo, né? Quanto tempo nós temos pelo futuro? Mas a eternidade, o que é a eternidade, né? É infinitamente maior do que isso, né? E nós somos seres imortais, né? Então, a beleza não pode estar atrelada ao mundo físico, que esse mundo vai deixar de existir em um determinado momento. É o ciclo natural da vida, né? Então, ele não pode estar atrelado à materialidade. Como que aquele que não crê, senão na matéria, poderia inspirar-se e se tornar intérprete de pensamentos e sentimentos que estão fora da matéria? Né? Então, para a gente tentar se aproximar dessa arte ideal, dessa arte pura, como fala Emmanuel, né? Se a gente quer fazer uma arte que realmente auxilie as pessoas e, né, chegue ao seu coração, a gente tem que sair um pouquinho do mundo apenas material, né? E projetar um pouco o nosso pensamento também para a espiritualidade. Ainda fala o Chassan, né? A impossibilidade de atingir o mundo espiritual fez surgir a escola realista,
que não sai deste mundo, porque aí está todo o seu horizonte. Né? O realismo é aquele que procura retratar, né, o mundo material da forma mais concreta possível, né? E aí, muitas vezes, a gente coloca o belo aí, né? Como se fosse o nosso referencial, né? O nosso referencial está no mundo material, né? Então, a arte expressaria isso, né? Talvez o belo esteja mais focado em atingir um objetivo, né? Mas como esse objetivo é muito materialista, não consegue transcender, né? Mais ou menos a visão de hoje em dia. É uma vertente de arte, né? Aborda uma realidade, né? Tem o seu ponto, a sua beleza, talvez relativa, né? Mas não é aquela beleza que auxilia, talvez, né? O espírito na sua ascensão, né? Na sua projeção. Ainda Chassan continua lá na Revista Espírita, né? Assim como o materialismo despoetiza a vida, eu achei tão bonito isso, né? Despoetizar a vida, tirar a beleza da vida, né? Tirar a poesia da vida, né? O materialismo faz isso, né? E se dá ao cruel prazer de desencantar o homem, tirando-lhe toda a esperança, toda a consolação no meio dos males que o cercam. Do mesmo modo, ele suprime sem piedade da literatura e da arte o que ele chama as ilusões ou as mentiras, e sob o pretexto de verdade, proclama o realismo e faz uma lei aos artistas e aos escritores de não exprimir senão o que é. Né? São palavras fortes, né? Foram ditas lá em 1868, mas que a gente vê ainda hoje, né? Muito forte hoje em dia ainda, né? Então, é interessante a gente refletir um pouco sobre isso, né? Pode, às vezes, até nos choca um pouco, né? Nossa, mas nós não tínhamos pensado realmente sobre isso. As doutrinas espiritualistas, ao contrário, abrem em todos os sentidos o caminho às nobres aspirações. Elas entretêm o homem do futuro e da imortalidade. Elas dizem ao poeta e ao artista que há um belo ideal, do qual as mais belas criações humanas não são senão pálidos reflexos, e sobre o qual deve sempre fixar os olhos quem quer encantar os seus contemporâneos e viver para a posteridade. Né? Parece assim difícil, né? A gente se abstrair bastante do nosso terra a terra, do nosso chão aqui, e buscar, né, essa arte que fale do espírito, né, do ser imortal da beleza. Essa arte, ela com certeza, ela permanecerá. É claro que a gente não pode generalizar. A gente tem obras de arte da Terra que conseguiram fazer um pouco disso, né, tirar o homem do chão e projetá-lo, né, para o futuro. Não é toda arte que é a nossa arte aqui da Terra, né? Ela temos algumas referências assim, importantes, né, que promoveram isso, né, conseguiram tirar o homem. Mas mesmo assim, as mais belas criações humanas, né, ainda estão longe, né, de ser, são pálidos reflexos, como ele fala ali, né, daquilo que a gente que a arte tem como potencial, né, para promover a ascensão do espírito. E isso, posso falar? Pode. Isso mostra também a nossa limitação, né? A gente às vezes lê sobre isso e vê como é tão lindo, né? Ou como deve ser tão lindo em outros planos, mas é porque a gente ainda é muito limitado e não consegue compreender, né? Mas, como tu falou, na Terra já tem coisas incríveis, músicas, né? A música que nos eleva e a gente já consegue entrar num estado muito muito transcendente, né? Então, isso faz pensar os passos que a gente ainda precisa dar e como a arte consegue ajudar a gente nesse passo, né? Como ela é uma ferramenta para a gente alcançar essa evolução, né? Também. Muito bem, é o Gustavo que está falando, né? Mas vamos lá, continuando.
alguns conceitos, né, de belo aqui, né? Leibniz diz que o belo é a perfeição. Platão diz que o belo é o esplendor do verdadeiro. Teresinha Hadetig vai dizer que o belo é a ordem e a harmonia das partes, né? Então, realmente o belo é um conceito difícil, né? Cada um tem a sua concepção, mas a gente vai juntando, né, as informações, e vai criando, né, os nossos conceitos. Mas o Leon Denis vai nos dizer lá no livro Espiritismo na Arte, né? Quanto mais a inteligência se apura, se aperfeiçoa e se eleva, mais se impregna da ideia do belo. Para a gente conseguir chegar nesse conceito do belo, né, é preciso que a gente evolua espiritualmente, né? Talvez, enquanto a gente está no nosso nível ainda imperfeito, né, nós não somos criaturas perfeitas ainda, né? Somos espíritos em evolução. Então, a gente tem os nossos conceitos aqui. Imagina que o belo é isso, né? Mas à medida que a gente vai evoluindo, vai desenvolvendo a nossa inteligência, os nossos sentimentos vão se elevando, né? À medida que isso se processa, nós vamos nos impregnando cada vez mais da ideia do belo, porque o belo está presente na natureza. Continua Leon Denis, o objetivo essencial da evolução, portanto, será a procura e a conquista da beleza, a fim de realizá-la no ser e nas suas obras. Tal é a norma da alma na sua ascensão infinita. Leon Denis era um filósofo, né? E ele sempre relacionava muito bem a questão da evolução, né, do ser espiritual e a importância da arte para isso. E aí voltamos àquela frase inicial, né, do André Luiz, né, que a arte deve ser o belo criando o bom. E ele vai nos dizer ainda, nos domínios da mediunidade, né, outra obra dele, psicografada por Chico. A arte é a mediunidade do belo, em cujas realizações encontramos as sublimes visões do futuro que nos é reservado. Interessante, né? A arte é a mediunidade do belo. Talvez isso represente assim, uma importância, né, relativa para a atividade artística, né, para a própria arte. Um fundamento para nós utilizarmos a arte em nossas instituições espíritas, né? Que a arte não é simples entretenimento, não é um simples uma brincadeirinha, né? Uma técnica pedagógica para ser usada para as crianças, mas a arte tem o seu papel, é a mediunidade do belo. Olha só aqui. Rogério, né? A arte é a mediunidade do belo, então é um conceito forte, né? Tendo tantos conceitos para o belo, né? Tanta conceituação para o belo. Então, utilizar a arte dentro da doutrina espírita requer muito mais do que querer fazer a arte, né? Pode ser usado, lógico, tem que ser usado o tempo todo que possível, mas demanda também algum estudo, né? Para aprofundar esse entendimento de belo aqui, porque existe uma responsabilidade nessa frase aqui, né? Do André Luiz. E é muito forte. Com certeza, né? E a gente vai ver, né, que a arte ela é importante, mas a gente tem que estudar, né, sobre a arte, né? Não é fazer de qualquer jeito, né? Aliás, como qualquer atividade dentro da casa espírita, né? Eu estou com vontade de fazer um trabalho essencial, vou lá então. E aí não se prepara, acha que fazer assistência social é só chegar lá, abrir o centro e dar uma cesta básica para as pessoas, né? Será que é só isso? Não, né? Tem todo um preparo, tem todo um fundamento, né? Tem toda uma estrutura, né? E assim com qualquer atividade dentro da casa espírita. Não seria diferente com a arte, né? É algo que precisa ser estudado também, né? Refletido. E que relação a arte tem com o espiritismo? Essa é uma pergunta interessante, né? E antes de tudo isso que a gente viu, né? Se a arte por si só tem esse propósito de sensibilizar o ser humano, né? De espiritualizá-lo, de fazê-lo contemplar o futuro, né? Está relacionado com o porvir, com a evolução. Isso não é espiritismo? Com certeza, né? Aí nós vamos ver na Revista Espírita Alfred de Musset, né?
um poeta, dramaturgo. E ele diz, que fecundas fontes de inspiração para a arte, que obras-primas, essas ideias novas, que eram as ideias trazidas pelo Espiritismo, né, podem criar pela reprodução de cenas tão variadas e, ao mesmo tempo, tão suaves e pungentes da vida espírita. Olha só, o Espiritismo influenciando a arte, né? Imaginemos nós se todo artista, com toda a sua sensibilidade, né? Porque o artista ele tem um olhar diferenciado, né? Sobre o mundo, sobre as coisas, né? Muitas vezes ele olha e às vezes, a própria indignação diante de uma realidade social faz com que ele crie uma determinada obra artística, né? E são obras belas, né? Bonitas, enfim. Mas imagina se esse sentimento desse artista estivesse nutrido por essas ideias, né? De evolução, essas ideias espíritas, né? Essas ideias que o Espiritismo nos apresenta. As suas obras poderiam ganhar ainda um plus a mais, né? Poderiam ganhar uma projeção ainda maior. Quantos assuntos, ao mesmo tempo poéticos e palpitantes, de interesse no incessante relacionamento dos mortais com os seres do além-túmulo, na presença junto a nós dos seres que nos são caros. E aí nós levantamos a própria questão da morte, por exemplo. A morte é algo que está muito presente, né, em várias obras de arte. Até no teatro, na música, enfim. No teatro, por exemplo, nós vamos ver lá o grande mestre, né, do teatro, Shakespeare, né? E quantas de suas peças abordava a questão da morte, né? Romeu e Julieta traz até a questão do suicídio, né? Hamlet traz a questão, inclusive, da manifestação do espírito, né? Do pai que fez o filho vingar-se do irmão dele, né? Porque o irmão havia mandado matar o pai, né? Para ficar com a herança. E esses temas fazem parte da nossa vida, né? Essas histórias, né? Imaginemos nós agora se a gente pudesse ver o reflexo, né, espiritual de tudo isso, né? Porque muitas vezes as nossas paixões, né, nos levam a atitudes, né? A nossa visão materialista ainda nos faz ver como a morte como o fim, né? Como o trágico, né? Como ou a solução, né, de um problema. Mas a morte, sob o viés espírita, tem uma outra conotação, né? Tem outro sentido, né? Tem outra visão. E essa relação, né, dos mortais, ou seja, dos encarnados com os desencarnados, né? A questão do consolo, né? Do conforto espiritual, quando nós perdemos entes queridos, por exemplo, né? E quanta coisa nós podemos tratar, né, desse tema, né, com as informações que o Espiritismo nos dá. Sim, repetimos, o Espiritismo abre para a arte um campo novo, imenso, e ainda não explorado. E aqui eu queria chamar a atenção para essa segunda parte da frase aqui, né, que acho que diz respeito a nós, né, nós que trabalhamos com arte espírita, né? Ele fala assim: quando o artista espírita trabalhar com convicção, como trabalharam os artistas cristãos, colherá nessa fonte as mais sublimes inspirações. Ou seja, se nós que trabalhamos com arte, né, tivermos essa convicção dessa realidade espírita, as nossas obras com certeza poderão ter, né, esse poder, né, de chegar às pessoas. E ele diz ali, né, como, da mesma forma como trabalharam os artistas cristãos. E aqui a gente se lembra de alguns grandes missionários, eram espíritos missionários, né, que trabalharam a temática cristã. Né? Aqui, por exemplo, nós temos, na área da escultura, Michelangelo, né, na área da música, Bach, né, Johann Sebastian Bach, Beethoven, né, Mozart, enfim, né, os artistas do Renascimento, né, que trouxeram assim obras que até hoje, né, são obras que ficaram, né, para a eternidade, que a gente se olha uma obra dessa e fica estarrecido, né, fica assim contemplado, porque mexe
né, com o ser espiritual, mexe, né? Por isso essas obras são perenes, são permanentes, né, porque elas conseguiram, né, tirar o homem do chão, né, e fazê-lo refletir sobre ele mesmo, né, sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, sobre o nosso destino, enfim. Ô, Rogério, Sim, e é interessante essa colocação, né, desse slide anterior dos artistas cristãos. Aí você citou vários dentro da música, né? E se eu não me engano tem o Chopin, se eu não me engano até na obra O Círculo de Estudo ali da Brat, né? Ele coloca que, imagina, a obra dele até hoje, né, são maravilhosas, né? São muito boas. Algumas nos eleva, algumas, né? Algumas, né, digamos assim, nos leva assim, um pouco assim, deixa triste, né? Inclusive, uma delas, inclusive, até não me lembro do tema dela. Mas o que eu quero dizer é que ele coloca no livro que quando ele retornasse, né, para o nosso plano, ele ia fazer uma obra, ele ia trabalhar de forma que ele realmente expressasse, né, o que realmente, vamos dizer assim, é belo dentro da arte, né? Que ele, uma coisa que entristecia ele dele não ter realizado tudo. E aí a gente pensa, reflete, né? A obra que ele deixou e ele coloca que ele não expôs, não conseguiu expressar tudo. Então, imagina quando ele retornar, uma vez que estando lá no plano espiritual, né, a gente expande, né, os nossos conhecimentos, nossos pensamentos. Então, aí a gente pensa o quanto a gente ainda tem que caminhar, né, para poder realmente se aproximar do que realmente é belo, né? é isso aí. Mas vamos em frente. E agora vamos falar do nosso codificador, né? Kardec. Diz assim: dentro em pouco também vereis as artes se acercarem dele, do Espiritismo, como de uma mina riquíssima, e traduzirem os pensamentos e os horizontes que ele patenteia, por meio da pintura, da música, da poesia, da literatura. Isso está lá em Obras Póstumas. Já se vos disse que haverá um dia a arte espírita, como houve a arte pagã e a arte cristã. É uma grande verdade, pois os maiores gênios se inspirarão nele. Em breve, vereis os primeiros esboços da arte espírita, que mais tarde ocupará o lugar que lhe compete. Uma observação que eu fiz, assim, agora, quando eu estava preparando esse slide aqui, essa aula de hoje, uma coisa que me chamou a atenção, né? Quando a gente fala em arte espírita, pode até parecer que esse termo arte espírita queira significar uma escola artística, assim como for, por exemplo, o barroco, o romantismo, o realismo, o naturalismo, o simbolismo, né? Então, a arte moderna, enfim. E aí a arte espírita seria mais uma desses estilos, dessas escolas, né, de arte. Mas, na verdade, quando o Alfred Musset coloca o conceito de arte espírita, que foi aceito por Kardec, ele colocou lá na Revista Espírita, ele não fez referência a essas escolas, né? E essas classificações, se é que a gente pode dizer que é uma classificação que ele trouxe, né? Não é reconhecida pelo mundo acadêmico, né? Ou seja, não se estuda arte pagã, arte cristã e arte espírita, essas três grandes vertentes, né? E aí eu refletindo sobre a história da arte ali, quando eu falei, né, que a arte e a religião têm uma origem em comum, né, tem um tronco em comum, porque a arte nasceu das manifestações religiosas, né? A maioria das artes surgiram nos rituais de adoração aos deuses, de contemplação, enfim. Então, e quando Kardec resgata isso, ele coloca a arte sobre esse viés, né, da relação do homem com o Criador. Então, a arte pagã, aquela arte que era feita sob a concepção do paganismo. A arte cristã foi aquela arte feita sob a concepção de uma nova realidade espiritual trazida por Jesus. E
agora, né, a arte espírita seria a arte feita sob a inspiração, né, da terceira revelação, que é o Espiritismo, né? Então, a arte espírita não tem a ver com escola artística, né? Porque o que caracteriza uma escola é um conjunto de obras, né? De uma determinada época, de um determinado momento, né? Histórico, né? Onde haviam determinados valores, onde se predominavam determinados conceitos, né? Ideias, e aí todo aquele conjunto de obras artísticas feitas naquele momento, sob aquelas ideias, geraria, então, aquele gênero, aquela escola artística, né? Só que o espiritismo, ele não é momentâneo, né? Ele não é um momento histórico, né? Ele não é de uma época, ele faz parte da humanidade, assim como o cristianismo, né? As ideias cristãs não foram para a época de Jesus, elas servem para hoje e vão servir para o futuro, né? Da mesma maneira, as ideias espíritas. Então, a arte espírita, né, não deve ser entendida, então, da mesma forma como são entendidas as outras artes, né? O conceito é diferente, né? Significa que é uma arte que é feita sob a inspiração do Espiritismo, é uma arte que em todo o seu procedimento, quando nós vamos produzir, né, a arte, nós estamos embebidos desses valores, desses conceitos. É uma arte que mexe, que fala também da postura do artista, né, da pessoa que faz a arte. Então, ela é muito ampla, esse conceito, né? Vai além de simplesmente estar a serviço do Espiritismo, para divulgar as ideias espíritas. Não, ela é uma arte que é feita, né, de uma forma que o Espiritismo está presente em todo o seu processo, desde a sua concepção, a sua criação, a sua realização, a sua divulgação e a sua vivência. Em todo momento, né, tem que transparecer ali os ideais espíritas, né? Esse é o entendimento que a gente teve, né, após algumas reflexões aí do assunto. E aí, já que a gente falou tanto do artista espírita, né, nós que trabalhamos com essa arte, afinal, né, qual é o nosso papel, quem deve ser esse artista? E aí, falando genericamente, lógico, né, Emmanuel vai nos dizer: o artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas. E o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus nas suas manifestações supremas de beleza, sabedoria, paz e amor. De novo, né? Médium das belezas eternas, né? Então, olha a responsabilidade de quem trabalha com arte, né? Médium é intermediário, né? Está no meio. Então, o mérito da obra não está na pessoa em si, mas está na obra, né? Naquilo que ela transmite, naquilo que ela passa. E isso aqui tem a ver, inclusive, com a questão da vaidade, né? Muitas vezes a gente se sente envaidecido porque parece que é a pessoa, né? É o ator, é o cantor, que está modificando as pessoas, mas, na verdade, são as belezas da eternidade que nós conseguimos, por nosso meio, trazê-las para as pessoas, né? Para o público. Então, coloca por terra toda a questão da vaidade, né? Nós somos instrumentos, né, de Deus, médiums das belezas eternas. E nós vamos buscar numa fonte, né? Todos nós, a gente vê essa fala aí de Emmanuel, ela tem uma profundidade, porque nós percebemos, por exemplo, quando surge uma ideia de fazer algo no setor artístico, às vezes a ideia não, às vezes não, ela nunca surge só num ponto só de uma pessoa. Então tem uma fala do Haroldo que ele diz, né, que nós vamos numa fonte, uma única fonte, buscar a inspiração como médiums nesse sentido, né? Então muitas vezes aquela situação acontece em rede, né? Numa cidade, noutra, num estado, nos outros estados, num país, em outros países.
a gente viu quando a gente começou a se envolver no projeto dos contadores de histórias, como renasceu esse hábito de ouvir e contar histórias. E ele partiu em vários lugares distintos. Então, é onde que nós vamos buscar? É numa única fonte. Aí depende da sensibilidade nossa de ser o mais fiel possível, né? Sim. Né? Então, diante do que a gente apresentou aqui, né, são os primeiros passos aí do nosso mergulho, né, na arte espírita. Nosso propósito foi a gente ter uma panorâmica assim inicial. A gente falou muito genericamente, né, e o nosso trabalho é embrião, né, a gente está começando ainda, né. Nós já temos algumas produção, né, artística, espírita no nosso meio, né, que talvez sirva até de referência para a gente, né, em termos de qualidade, de estética, né? Mas nós temos que ter em mente que tudo isso é um processo também, né? E a evolução continua, né? Então, tudo é gradativo. E aí a gente vai se inspirando, né? Nesses companheiros que já desenvolvem algum trabalho artístico, vai observando, vai olhando, né? Vai corrigindo. E assim nós vamos construindo, né? Essa arte. Como eu falei, o conceito de arte espírita ele é complexo, né? Ele envolve várias coisas, né? Não está apenas no resultado final, mas tem todo o processo, né? Toda a intenção do artista, do criador, do produtor, do executor, né? De quem vai executar, apresentar, né? É um mergulhar na doutrina. Então, envolve, por exemplo, na hora da apresentação, talvez seja exigir demais, né? Do artista espírita, mas, enfim, a gente está lá, por exemplo, vou falar aqui do teatro. Nós estamos encenando uma determinada peça, né? Que traz valores, traz conceitos espíritas, traz toda uma ética espírita, né? E a gente está lá falando, né? Está lá atuando, melhor dizendo, está mostrando para as pessoas, e as pessoas nos olham, nos observam. E depois, né, acaba o espetáculo, e aí nós vamos para a nossa vida, e nós passamos a ter uma vida comum, mundana, né? Do dia a dia. Mas, às vezes, nós passamos a ter comportamentos completamente contrários àquilo que a gente estava falando lá no palco, né? Então, fica uma coisa esquisita, né? Talvez para quem não tem esse compromisso, né, com a doutrina espírita, isso é insignificante, não tem a grande revelação. O ser humano é um ser, a gente é errado mesmo, né? É da minha natureza, enfim, deixa para lá. Mas, para nós que somos espíritas, né, às vezes somos cobrados, até mesmo por nós mesmos, né? Com aquele esforço que a gente faz por querer se melhorar, por querer se transformar, e fica incoerente, né? A gente prega uma coisa lá no palco, né? Fala de amor, fala de perdão, fala de humildade, fala disso, e chega lá fora, né? Passa a ter uma conduta, uma postura antagônica, né? Àquilo que pregou. Evidentemente que a gente sabe, né, que é um processo de evolução, é natural, né? A gente não está condenando ninguém por isso, né? Faz parte aí da evolução. Não vamos nos tornar santos do dia para a noite, não é isso que a gente quer dizer. Mas pelo menos haja coerência, né? Haja o empenho, o esforço, a dedicação para poder ser fiel àquilo que está divulgando. Isso vale, evidentemente, para tudo, né? Não apenas para a arte, né? Até mesmo para um expositor espírita que está lá na tribuna, falando de perdão e caridade, e chega lá fora, acaba se entrando em contradição, né, com a sua própria, com o seu discurso, né, ou em qualquer área, né, dentro da casa espírita, isso pode acontecer. E também, inclusive, com um artista espírita, né. Então, a gente Rogério, tem que procurar ser muito coerente nesse momento. Talvez assim, né, é uma oportunidade de ouro, né, que a gente está trabalhando com a arte dentro da doutrina, e a própria arte nos sensibilizar primeiro, né? E tudo aquilo que a gente consiga passar seja uma verdade também para nós. Lógico que, como você disse, é um processo, não vai acontecer só porque eu estou interpretando tal papel, não quer dizer que eu sou bonzinho igual aquele personagem ou ruim igual aquele personagem, né? Mas a mensagem envolvida na produção, em toda aquela arte que está sendo feita, tocar em mim primeiro, né? Sempre tentar tocar em mim primeiro. Aí, quando isso acontece, dificilmente você vai ser uma pessoa
como artista, né, trabalhando dentro da doutrina, e outra pessoa fora. Você vai ser o mesmo, né? Mas isso, claro, é lógico, é uma evolução, é um processo. Exato. Alguém falou ali, né, na hora do sentimento, né, que a arte busca chegar ao sentimento. E o primeiro somos nós, né? Se a gente não se sensibilizar, né, como é que a gente vai querer sensibilizar alguém se a gente não se sensibiliza primeiro, né? A arte primeiro é para nós, para depois poder levar para o próximo, né, para o outro. Né? Essa fala do Reginaldo me fez lembrar o ator que representou o Chico, né? Agora me fugiu o nome dele, mas o quanto ele se Nelson transformou. Xavier. Nelson, isso. Foi assim, ele disse, né? Foi uma bomba na vida dele, foi uma. E a gente via, porque ele começava nas entrevistas ali, começava a falar, e vinha as lágrimas, se emocionava, né? Tamanha foi realmente. Eu acho que essa fala, ela tem que ficar em nós, no sentido, porque quem coordena um trabalho, ele às vezes se envolve tanto com fazer, apresentar para os outros e perde isso, né? Perde esse aproveitar para mim mesmo. Então é bem interessante essa fala. Eu me sinto grato, né? Desculpa, Lúcia. Não, mas às vezes, quando eu estou conversando com alguém sobre isso, né? Eu sempre falo que oportunidade de ouro, né? Estar dentro da doutrina espírita, que eu já acho uma oportunidade gigante, e ainda trabalhar com arte. Eu acho maravilhoso isso, uma oportunidade talvez que não vai acontecer de novo. Porque a arte ela é algo muito prazeroso, né? Traz muita satisfação, né? Para a gente. Então, por isso que é bom. A Lúcia quer falar, né, Lúcia? E com essa reflexão nos faz voltarmos, né, no início anterior, que é a importância do estudo, né? Tanto o estudo dentro da doutrina de forma geral e na arte mais ainda, né? Porque o artista ele já tem em si aquela ansiedade. Aí vamos também no que o Reginaldo colocou bem lá atrás, né? Que o artista ele começa, ele quer produzir, ele produz e vai uma coisa atrás da outra. Ele não, muitas vezes ele não para, não analisa, ele só vai lançando, né? Então aí a gente corre um risco muito grande com isso, de cair também, de tropeçarmos na nossa própria vaidade, né? E às vezes a gente acaba nesse meio caminho se perdendo, né? Porque a necessidade dos estudos, inclusive desde que a gente adentra na doutrina, né? Porque às vezes eu estou nas aulas e eu sempre trago essa reflexão. Se pudéssemos, né, parar, que às vezes que é uma forma tão natural a mudança que a gente não percebe. Mas como você foi quando você adentrou a primeira vez no estudo e como você é hoje depois de tantos anos, né? Porque a mudança ela vai acontecendo devagar, lentamente, não é você que percebe, muitas vezes os outros que percebem, né? Então, dentro do nosso movimento, né, espírita arte, como os amigos bem sabem, ela sempre existiu, né? Mas é de uns anos para cá que a gente vem se preocupando e muito com essa questão dos estudos, né? A questão da gente estudar, a gente procurar, porque a falta de nós estudarmos, que apesar de que essa é a minha reflexão, mas quando eu paro e penso, eu acredito que a gente já caminhou bastante. O Rogério, então, pode falar mais ainda, melhor do que eu sobre isso, né? É um processo lento? Mas eu creio que a gente está evoluindo nesse sentido, né? E é um desafio para nós que procuramos nos aprimorarmos, nos estudarmos, para a gente também se aprimorar, porque a partir do momento quando eu estudo, quando eu falo, eu sou o primeiro a ouvir, o primeiro a aprender, né? E eis a importância da gente, somos instrumentos, né, do Evangelho, instrumentos de Deus, e somos também muito responsáveis quando a gente vai falar ao outro, né? Eu digo que é uma responsabilidade dupla, né? A responsabilidade de falarmos do espiritismo e quando vem nos falar da arte espírita,
aí a gente tem que ter a maior responsabilidade ainda, porque a arte espírita, para muitos, ainda é no conceito, como o Rogério bem colocou do início, as pessoas pensam que é um gênero novo, uma modalidade nova, e para os que estão ainda, às vezes, até dentro mesmo do nosso movimento, o Reginaldo sabe disso, artistas alguns ainda acham que também estamos querendo iniciar um novo modelo de arte, e não se tem ainda aquela visão de que não é questão de se lançar um modelo da arte, é simplesmente um novo momento do ser, é uma expressão, é um novo momento em que estamos expressando, que o Espiritismo nos trouxe isso. Faz parte do nosso processo de evolução, né? Então, é realmente um grande desafio para nós, né? E uma luta diária, né? O nosso crescimento, o nosso desenvolvimento espiritual, né? Porque, como foi falado aqui, né, a arte ela precisa de estudo, de preparo, né? E, na grande maioria das vezes, né, o que acontece no meio espírita, nas instituições espíritas, são voluntários, são pessoas que gostam, né, de trabalhar com arte e acabam se envolvendo com essa atividade. Mas, às vezes, não fazem dessa atividade a sua rotina profissional, por exemplo, né? Às vezes, a pessoa tem a sua vida normal, né, seu emprego, suas atribuições, e dedica-se naquele horário, naquele dia, para uma atividade artística na casa espírita. Então, esse não digo que seja um complicador, mas, assim, talvez a gente precisa de um preparo. Quem já está lidando com atividade artística, até mesmo na sua vida rotineira, né, se torna mais fácil, né, porque a pessoa se desenvolve mais rapidamente. E a grande maioria de nós ainda não tem isso como ofício, a arte como ofício, né? Mesmo porque em nosso país a gente sabe que a arte não é muito valorizada, né? Então, às vezes é muito difícil, né? Viver e sobreviver de arte apenas, né? Mas, enfim, o ideal seria que a gente pudesse se dedicar, né, com mais causa, porque além de ter toda essa preocupação, né, com o conteúdo da doutrina, né, para a gente ser coerente, para não infringir algum princípio, não falar alguma bobagem que não seja doutrina espírita, ainda tem a questão técnica, né, que é fundamental, né, que é importante, né. Evidentemente que a gente não quer, a gente sabe que existem níveis, né, de apresentação, vamos dizer assim, né. A estética a gente tem que sempre procurar, né, a perfeição, mas às vezes a gente não consegue, né. Então, nós temos que ter um bom senso, o critério, né? Tem coisas que podem ser apresentadas em determinado ambiente, ou coisas que não se adequam a outros ambientes, né? Nós temos que ter essa preocupação também, né? Em termos de divulgação da doutrina. Quando a gente se dispõe, por exemplo, a fazer um trabalho ao grande público, né? À sociedade, a alugar, por exemplo, um teatro, um grande teatro, né? Fazer um grande evento, né, aberto à coletividade, aberto ao público em geral, né, a gente tem que ter o cuidado, né, a preocupação de levar algo mais depurado, né, algo mais bem elaborado, né? E quando nós estamos em outro ambiente, não que não se exija isso, claro, a gente sempre deve buscar a perfeição, mas aí, quando a gente está em outro ambiente, talvez não haja essa preocupação tão excessiva, né, quanto nessa situação. Então, a gente tem que ter sempre o bom senso para saber dosar, né, aonde cabe e onde se encaixa, né, a nossa arte. Da mesma forma, o ambiente da casa espírita, né, dependendo da atividade onde a arte é realizada, a gente também tem que ter o bom senso para saber dosar, né, em que momento cabe determinado tipo de música ou não, né? Então, por exemplo, músicas mais reflexivas, mais introspectivas, né, são mais propícias, por exemplo, para um ambiente que antecede uma exposição doutrinária, né, que leva as pessoas a uma elevação, né? Músicas mais agitadas, músicas mais empolgantes, não é que não seja proibido de modo algum, né? Mas ela tem um ambiente próprio para isso, né? Um evento de uma confraternização, né? Um ambiente mais festivo, vamos dizer assim, num momento, né? Mais de integração, de convivência, né? Dentro da casa espírita. Então, talvez nesse momento seja mais adequado levar uma música mais agitada, uma música mais, né, embalada, do que uma música reflexiva, né? Enfim, tudo tem que ser dosado, porque
né? Não é porque vamos fazer arte espírita que vamos fazer de qualquer jeito. A gente tem que pensar, né? Tem que saber dosar, né? De acordo com o público que a gente quer atingir, né? Essa é outra preocupação também que a gente deve ter em mente. Bom, nós já estamos às Essa é uma... 16h20, não sei se mais alguém tem algum comentário. A Lúcia queria falar? Não, essa colocação que você colocou principalmente eu falo na em questão do teatro, por exemplo, né, que é a expressão que eu mais... Ai, desculpa, gente, eu tenho uma companheirinha que quer participar Deixa ele da... aí, não tem problema não. Então, a questão do teatro, né? Como tu colocou, a maioria de nós não vive da arte, né? Não domina, então podemos dizer que somos trabalhadores, muitos trabalhadores da arte espírita, muitos estão iniciando, né? Na arte, né? Dentro da casa espírita, mas é a importância da gente também estar sempre buscando a parte técnica, né? E existe somente às vezes dentro os nossos dirigentes, enfim, não tem assim, como eu posso dizer, um receio, né, em relação ao que a gente vai trazer para dentro da casa, e às vezes pensam que o fato da gente chamar às vezes uma pessoa que não é espírita, mas que ela domina a parte, vamos dizer, da parte do teatro mesmo, dentro de uma questão técnica, né, que seja figurino, por exemplo, vamos colocar assim. Então, chamar uma pessoa, mas não é espírita, não é, né, e pode dar problema, mas não, é como você colocou, é questão da gente ter discernimento, né, é questão da gente avaliar, mas é importante, se isso, inclusive, consta na nossa resolução a 05/2014, né, a necessidade da gente estar se adaptando tecnicamente, procurando, né, dentro do nosso movimento mesmo, aqui na nossa FEC, há N irmãos que são profissionais nessa área, inclusive estão trazendo para a gente essas oficinas, e é importante a gente participar. A boa vontade, o querer fazer é importante, é bom, é bem-vindo, mas além da parte da doutrina, como tu colocou, Rogério, eis a necessidade de nos preocuparmos também com a questão técnica, né? Eu falo isso a nível de teatro também, porque às vezes a gente está fazendo um bom trabalho, é lindo o tema que a gente está abordando, mas a falta de um pouco de conhecimento técnico faz com que aquela pessoa que está visualizando, ela não consiga captar a mensagem que a gente está querendo passar, né? Não digo que a gente vai fazer uma faculdade de... então quer dizer que para eu fazer teatro eu tenho que fazer uma faculdade de arte cênica. Não é nesse sentido. Mas a gente sempre procurar passar para as pessoas que procuram a arte, que querem trabalhar com a gente dentro das nossas casas, a necessidade de procurar aperfeiçoamento e dentro do nosso movimento, como eu já disse, está tendo muitas oportunidades. Esse ano, antes da pandemia, a gente teve de cinema, né, que foi com o Marcelo Nis, se eu não me engano, audiovisual. A gente teve uma outra, né, não me lembro, mas enfim, a gente está conseguindo trazer, né, essas oficinas, e é importante que as pessoas participem, né? Participem para se aprimorar, para realmente fazer de uma forma estética, e quando a gente se aprimora na forma estética e se preocupa com os detalhes técnicos, nossa, a gente consegue abrir, né, e ficar mais lindo aquele trabalho. Então, não é a arte pela arte, né? É a arte trabalhada doutrinariamente, tecnicamente, ela consegue alcançar mais os corações, ela consegue realmente levar mais do consolo. Senão, de repente, a pessoa que às vezes está assistindo e aquele trabalho está meio atrapalhado, não vai, não chega, né? Parece que não, mas que não faz diferença, mas faz diferença. A gente que assiste, a gente que está ali do outro lado, isso no teatro, né, Regis, na música também, uma música mal cantada, uma música mal tocada, então faz com que a pessoa ela preste mais atenção nas falhas
que o trabalhador artista está cometendo do que no conteúdo que ele está passando, né? Então, não é questão de termos radicais, porque já me chamaram de radical, já. Eu falei, não é isso. Não se exige que a pessoa seja um ator, né? Um músico, profissional. Mas que procure, assim como dentro da doutrina existe a necessidade de estarmos falando da doutrina, mas para isso precisamos estudar para não falar bobagem e não, né, desvirtuar o conceito, eis a necessidade também do estudo e do aprimoramento técnico dentro da arte espírita, né? Parece que a Inês quer falar, Inês? Eu quero, na verdade, eu quero agradecer muito, né, a oportunidade de poder estar aprendendo com todos vocês. De uma certa forma, essa parte da arte espírita, para mim, que é um todo, né, na verdade, mas para mim está sendo um aprendizado muito rico, mas, assim, eu só queria puxar a sardinha para o meu lado, né, e pedir, quem sabe, nas próximas aulas, né, a gente abordar a questão da arte mediúnica, porque quando você traz para nós, né, a questão do contemplar a arte, isso fica muito próximo do nosso trabalho da arte mediúnica como terapia, né, como um auxiliar de tratamento, né, essa arte que é direcionada para o próximo, para ele melhorar a sua saúde enquanto o complexo humano que ele é, né? Trazer essa visão que não é tão nova assim, mas agora que está se expandindo, né? Essa questão da arte mediúnica, do desenho, da pintura mediúnica, como um tratamento, não mais como um show, uma apresentação para comprovar a existência de espíritos, mas agora de uma forma mais aprofundada para tratar, né, o nosso próximo. Muito obrigada, eu tenho muito a agradecer a vocês por essa oportunidade. É minha prof, tá, gente? Com certeza, Inês. Assim, nós estamos apenas no início, né? Essa aula introdutória aqui foi só para dar uma visão mais ou menos geral assim da arte, né? E tudo que a Lúcia comentou ali me fez refletir um pouco, e também após a fala da Inês, que a arte, aí eu queria voltar lá no começo, bem no início da minha exposição ali, né? Quando eu falei que muitas vezes a gente vê a arte como apenas o produto final, né? A apresentação, né? A peça que está sendo apresentada, o balé que está sendo apresentado, a música que está sendo executada, né? Mas isso é arte, claro que é, não estamos dizendo que não é. Mas a arte não é só isso, né? Ela é todo um processo, né? E a arte não tem apenas essa finalidade de exposição, né? De apresentação, de show, né? A arte tem outras finalidades também, né? Educativa, né? De curativa, né? Enfim, quando a gente vê o trabalho dos palhaços da alegria, né, no hospital, né, que ninguém está vendo, né, a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro, mas lá dentro pessoas estão sendo curadas, né, estão sendo reanimadas, estão sendo consoladas, confortadas, com alegria, enfim, estão mudando o seu padrão vibratório, né, está sendo uma arte curativa, né. A arte educação, a arte terapia, né, nos processos obsessivos, no processo de dificuldades comportamentais, enfim, a arte usada como um recurso terapêutico, né, para transformação. Eu lembro de uma vez eu fui lá em São Paulo, a Inês, que é de São Paulo, deve conhecer, lá a instituição, a Casas André Luiz, uma instituição grande, né, e eles trabalham lá com pessoas com deficiência, e eu fui lá uma vez e fizeram uma apresentação, né, de balé, né, de dança com os cadeirantes lá. E foi algo assim, nossa, que impressionou demais, assim, né, sensibilizou demais, assim, o quanto que aquelas pessoas, era importante para elas, né, aquele trabalho, né, de estar ali
a gente via, né, o grau de dificuldade deles, mas eles faziam aquilo com prazer, com alegria, que mexia com a gente, né? Então, é a finalidade da arte, né? E a arte terapia, a arte mediúnica, né? Que tem um papel fundamental não apenas para os encarnados, né? Mas também para os desencarnados, né? O quanto que os espíritos desencarnados são beneficiados também, né, com esse tipo de trabalho, né? Então, bem lembrado, Inês, né? Isso pode ser tema de um futuro encontro, né? Eu já até aproveito aqui para te convidar, Inês, num desses nossos encontros, em falar mais especificamente sobre esse tema, né? A arte terapia, a terapia através da arte mediúnica, do desenho mediúnico, enfim, né? Para a gente Sim. refletir aqui sobre esse trabalho tão importante que está sendo, inclusive, implementado agora, né? No NEA, graças ao Sim, trabalho aí da Inês, né? Que veio trazer não. para nós O trabalho nunca é de um só, né? É de uma equipe, né? E as coisas não acontecem assim porque um sozinho quer, né? Porque se fosse assim, a gente podia desconfiar, não é verdade? Então, assim, é o trabalho de um conjunto, né? Da diretoria do NEA, inclusive, que abriu as portas para ele, né? Então, mas eu agradeço muito o convite, ele está aceito, apesar de eu ser lerdinha com essas coisas digitais, mas eu peço ajuda para a filha aqui e a gente dá um jeito. E vai ser uma alegria muito grande, né? Poder trazer algum conhecimento nessa área. Eu agradeço muito. Com certeza. Inclusive, eu queria, a título de sugestão, para quem não conhece ainda, apresentar esse livro aqui. Para mim está parecendo invertido ali, não sei se está ok para vocês. A Imortalidade dos Poetas Mortos. Está visível para nós. É um livro de poesia, tá? Ele é semelhante ao Parnaso, de Além Túmulo. Semelhante, mas tem uma diferença. Inclusive, na introdução, ele explica isso. O livro, basicamente, tem a proposta. Os autores aqui, eles não são artistas, eles são historiadores, são educadores, enfim, fazem trabalho assim, de educação, história. E fizeram um levantamento, né, para comprovar, vamos dizer assim, utilizaram-se da poesia até para demonstrar, né, a realidade do fenômeno espírita, né, das manifestações dos espíritos. O que acontece com o Parnaso? No Parnaso nós temos N autores, né, N poetas manifestando-se por um médium, né? E cada poeta desse trazendo o seu estilo, né, rigorosamente dentro das características que ele tinha quando encarnado. Então, era realmente difícil a gente imaginar, né, que uma pessoa, né, como Chico Xavier, que não tinha nenhum grau de instrução, quando ele recebeu o Parnaso, ele tinha 17 anos, né, 18 anos, por aí. Foi 31, né, que ele lançou o livro, mas a mediunidade dele começou um pouco antes, em 1927, ele devia ter 17, 18 anos. Uma pessoa que teve um grau de instrução mínimo, né, apenas o primário, e como é que ele poderia, né, absorver, né, decorar ou ter essa habilidade de captar, né, o estilo de cada poeta, né, e poder expressar isso através de sua mediunidade. Então, o Parnaso tem essa característica de um médium, né, representando vários espíritos. Aqui nós temos vários espíritos e vários médiums, né? E aí vai demonstrar o que? A pluralidade, né, do conhecimento, ou seja, a universalidade, que é um outro princípio adotado por Kardec, né? A mesma mensagem, a mesma característica do poeta, do seu estilo, né, da sua personalidade, se manifesta em médiums diferentes, né? Então, tanto Chico, Bacelli, Dora Encontre, enfim, outros médiums recebendo o mesmo espírito e trazendo exatamente a mesma característica de estilo, né, daquele autor. Então, é muito interessante essa obra, né, a título de sugestão. E na introdução do livro, ele fala uma relação também de mediunidade com o espiritismo, né, onde ele vai nos falar do processo de inspiração, né, de onde surge a inspiração, né, e a inspiração como um fenômeno psíquico, né, da alma, né? E aí ele cita, inclusive, vários depoimentos de grandes artistas não espíritas, né? Entre eles Mozart, enfim, que
falam de onde vinha a inspiração, e esses autores falam, né, de repente as ideias fluíam, né, que eles vinham, recebiam essas ideias, que eles eram obrigados na hora a compor, porque as ideias vinham assim espontaneamente, não havia nenhum tipo de preparo, enfim. Então, esse processo da inspiração, né, analisado sob a ótica da ciência humana, é chamado de inspiração, intuição, mas sob a ótica espírita, a gente sabe da interferência, né, da influência dos espíritos, né, da sintonia que a gente tem, né, com a realidade espiritual, né, onde a gente capta essas informações, né. E é muito interessante para a gente poder ter uma ideia assim do papel, né, do artista ou do criador, né, do processo de criação espírita, da inspiração. Isso é talvez um tema para a gente abordar nas próximas reuniões aí do nosso encontro também. Bom, meus amigos, então nós chegamos aqui ao final, né? São 16h33, passamos 3 minutos. Nós queremos, desde já, agradecer imensamente a participação de todos vocês aqui, né? Tem muita gente aqui que não é do NEA, né? Talvez não conhecia o NEA. Engraçado que hoje, do NEA mesmo, só temos 2 pessoas, né? Só eu e tu. Naquela hora, parece que eu tinha ouvido o Gustavo falar, inclusive ele se conversou, acho que era ele, né? Mas ele não ter caído, não permaneceu. Pelo menos não está aparecendo para mim aqui agora. E Rogério, o Moacir Camargo mandou um abraço lá no Face. Opa, Tá bom? que bom. Tanto no Face da Quarta URI, que ele curtiu lá e mandou um abraço pro Rogério, e no Face do NEA. Que legal. Eu estou aqui no Zoom, não estou com o Face aberto, Sim. depois a gente vai conferir aí, né? Deve ter muita gente assistindo aí, né? Pelo Face, né? A gente transmitiu pelo Face do NEA, Quarta URI, do SESC e do Bem Arte da 13ª URI. Olha só, que bacana. Então, provavelmente, o nosso público é bem maior, né? Do que esses que estão presentes aqui, com certeza, né? Deve ter muita gente aí nos acompanhando e a gente agradece também, desde já, né? Por essa companhia, por estar aqui presente com a gente. A proposta do nosso encontro, então, é ser quinzenal. Só tem uma observaçãozinha aqui. Na semana que vem, nós vamos ter uma atividade, uma live de arte espírita do setor de artes da Federação, uma mostra de música espírita, às 4h, nesse horário, né? Quer dizer, um pouco mais tarde. O nosso curso aqui, como eu falei no início, ele é uma promoção do NEA e é intercalado com o grupo de estudo, que é um grupo interno do NEA. Então, semana que vem teríamos o grupo de estudo do NEA, né? E aí, na outra semana, voltaríamos com o curso de arte espírita. Em virtude dessa live, né, da mostra de música espírita, na semana que vem, nós não teremos o grupo de estudo do NEA. Consequentemente, ele passará para a semana seguinte. Então, a nossa próxima reunião desse curso não será, então, no dia 12 de julho, como estava programado, mas será no dia 19 de julho, tá? Então, a gente já está comunicando agora, vamos fazer só no começo, só esse ajuste, em virtude aí da nossa live, né? Para a qual eu, desde já, convido, né, a todos a prestigiarem e assistirem também, no próximo domingo. Não sei se o Reginaldo quer falar alguma coisa sobre esse evento, a Mostra de Música Espírita. Não, só fortalecer o convite, né, que vai ter muita coisa boa e mostrar que o Estado produz bastante música, né, e nem todos poderão mostrar a sua arte de composição de músicas, mas teremos aí 12 representantes, nós vamos tentar mostrar as várias regiões do Estado que compõem, mas isso não significa que se limita a 12 pessoas, né, não é isso não. É o que a gente consegue encaixar no tempo para uma live. Mas nós temos aí dezenas, né, de compositores de canções espíritas aqui no nosso estado, mas vamos realizar 12 canções nesse dia. É isso. Participem. Então, está feito o convite, né? Essas lives, como eu falei, são promovidas pelo setor de arte da Federação, né? Nós já tivemos 2. A primeira foi em maio e a segunda em junho, com o Sarau de Poesia Espírita, né? Foi muito interessante também, com vários poetas aí de várias cidades do estado, né? E agora vamos falar de música espírita. Então é isso, meus amigos. Mais uma vez, obrigado a todos aqui pela participação. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, alguma observação.
Não? Então, acho que nós podemos concluir por aqui, né? Agradecendo mais uma vez. E eu pediria, então, para quem gostaria de fazer a prece de encerramento aí, para nós. Quem tiver com vontade, pode se manifestar. Se não, vai funcionar o dedômetro. Não? Então, o dedômetro vai ter que funcionar, né? Então, Eu posso fazer uma canção. Ah, muito bom. Vou fazer uma canção para a gente, então. Aí depois, se alguém... Essa canção já vai servir, então, de prece, né? Para encerrar aqui o nosso trabalho de hoje. Essa canção, ela surgiu de uma amiga, Luciana Leite, e ela teve a intuição dessa canção trabalhando, né? Ela trabalha no hospital, e lá ela teve a intuição e me mandou um áudio, e eu musiquei ele. Doce lição, guardo em mim, Jesus, no coração, sempre estás comigo. Quem me dera encontrar e poder sua voz escutar, nos teus braços a me confortar, sei que estás por perto. Para o bem eu renasci, Pai, não largue a minha mão. Contigo eu vou seguir, com amor no coração. Para o bem eu renasci, Pai, não largue a minha mão. Contigo eu vou seguir, com amor no coração. Doce lição, guarda em mim, Jesus, no coração, sempre estás comigo. Quem me dera encontrar e poder sua voz escutar, nos teus braços a me confortar, sei que estás por perto. Para o bem eu renasci, Pai, não largue a minha mão. Contigo eu vou seguir, com amor no coração. Para o bem eu renasci, Pai, não largue a minha mão. Contigo eu vou seguir, com amor no coração.